Olá, meus irmãos, que a paz do nosso bom Deus esteja com todos. Bem, pessoal, aqui hoje eu vou trazendo mais um vídeo, porque me chamou a atenção por um comentário aqui acho que uma irmã, Luísa Caroline. Ela falou a respeito da Santa Ceia, quando Jesus falou sobre o pão da vida. Então, irmã, eu quero responder a essa pergunta, a essa dúvida que você disse que tinha, quanto a Jesus dizer que ele era o pão da vida. Eu digo era porque ele disse quando tinha vida física, pessoalmente ele falando lá para os discípulos. Então, nós vamos aqui começar em uma leitura explicando aqui sobre a vez que ele chegou numa fonte d'água. Nós vamos começar ali e vamos terminar lá em Mateus 6. Que ele chegou numa fonte d'água onde era uma cidade samaritana, onde era uma terra que Jacó tinha dado a seu filho José. Nós vamos começar lendo ali para nós tirar um pouco, da dúvida e abrir mais a mente. Nós sabemos hoje que ler a Bíblia como está escrito ou ver a verdade, tem muitos samaritanos que assistem até hoje, Porque ali a Bíblia vai dizer por qual motivo eu estou dizendo samaritano. Porque em você falar a verdade, eles se irritam, com as pessoas que falam a verdade. Porque só ler a Bíblia hoje, se não tiver uma pessoa que estudou 5 anos após uma faculdade, de 5 anos, para ser um intérprete da Bíblia, eles não aceitam. Se eu, por exemplo, fosse um estudioso da Bíblia, que eu tivesse feito meu estudo normal, tivesse me formado no colegial, depois tivesse feito mais 4 anos em outra faculdade, tivesse feito mais 4 anos de teologia, 5 anos de teologia para se formar, para ser o intérprete da Bíblia, talvez eu não tivesse tanto impacto como está tendo nesses vídeos, porque eu estou apenas lendo. Então é isso que eu quero trazer, é uma transparência mais do que a Bíblia fala, do que o que os intérpretes ensinam. Porque a Bíblia mesma, ela interpreta ela mesma. Tem outros que falam mal, porque eu não tenho uma leitura igual a dele ou mais, Mas eu não me importo com leitura. Você pode estar sossegado que o que Deus me deu até agora, eu estou satisfeitíssimo. Não tem problema nenhum quanto à leitura. Viu? Que Deus abençoe também a todos vocês. Então eu quero já deixei bem claro aqui que eu não sou um profeta, e quero dizer para você que o tempo dos falsos profetas passaram. Leia mais a Bíblia. O tempo dos falsos profetas passaram. Não tem mais esses profetas hoje. Porque na época que tinha que se cumprir as profecias e vinham os falsos profetas, era na época que vinha também o anticristo. E anticristo, ele tinha que vir antes de Cristo, para que Cristo não prevalecesse. Por isso que ele tinha que vir anticristo. O anticristo nós sabemos que foi ali na base, no tempo de Herodes. Ficou bem claro, que a Bíblia deixou bem claro. Então vamos lá para Mateus 4. Nós vamos ler aqui, João, capítulo 4. Eu vou ler aqui do 1 em diante, versículo 1 em diante, que é para ficar mais bem claro, Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria.
Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se a Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Olha só as diferenças que tinha entre aquele povo judeu e samaritano. Os judeus ali naquela época, eles tinham um orgulho, uma soberba. Eles eram um povo orgulhoso, entendeu? Eles não se davam com os samaritanos. Se bem que as melhores obras que a Bíblia vem falando, né, algumas obras bem interessantíssimas, partiam dos samaritanos e não dos judeus. Mas eles já tinham aquele preconceito com aquelas pessoas que eram samaritanos, né? É bem interessante, porque muitos, até hoje mesmo, se sentem melhor do que outras pessoas só porque dizem: eu sou evangélico, eu sou de tal templo. Aí já não fala mais com aquele outro que é de outro templo, já não... Eles não se dão, não aceitam o que o outro fala, só está certo eles. Isso é um monte de samaritano. Então, vamos seguir em frente. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Está aqui na Bíblia. Os judeus tinham um certo orgulho, né? Não se davam com os samaritanos. Só eles que era a nação boa, a nação justa diante de Deus. Para eles, né? Para os judeus. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos pegando aqui, ó. Jesus disse que daria a ela água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. De qual água Jesus estava falando? A água espiritual ou a água material? É bem claro que o trecho deixa aqui dizendo: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Ele vai tomar a água que nós tomamos e vai continuar tendo sede. Pois naquele momento está saciada a sede, mas vai voltar a ter sede. Então Jesus explica: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher não entendeu isso aqui. A mulher não entendeu que tipo de água Jesus estava falando. Então vamos para frente. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então a mulher entendeu que era a água que tinha no poço, que era fundo, que ela tinha que puxar aquela água para cima. Se Jesus desse a água a ela, jamais ela tinha que voltar para aquele poço para pegar água. Veja que a mulher entendeu a água física, mas Jesus estava falando da água
espiritual. São coisas, discernimentos que os estudiosos da Bíblia, os intérpretes da Bíblia, não passam para vocês. Por isso que deixa vocês nessa dúvida. Então tem que vir um analfabeto, igual eu, para ler, apenas ler, e alguém, pelo menos um, no meio de 1 milhão ou 2, entender. Ou 1, ou 2, ou 3, ou quantos Deus quiser que entenda. Porque quando se fala, Jesus falou da água aqui, não foi uma água literal, uma água física. Foi a água espiritual. Que a mulher disse, então dá-me dessa água para que eu possa dela beber, né? E nunca mais ter que voltar aqui. Isso que a mulher quis passar, porque pelo menos você me dando dessa água, eu vou ter água em casa direto e não vou precisar mais vir aqui no poço. Porque ela entendeu a água física. E Jesus falava da água espiritual. Isso que é importante. E temos que aprender. Então, vamos lá para Mateus, capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus. Vamos ler de capítulo 6, de 45 em diante. Mateus 6, 45 em diante. Aqui é o verdadeiro pão. O pão que hoje eles usam essa frase, esse trecho, para rebater a pregação que eu fiz pela Santa Ceia, da Santa Ceia. Mas e olha aí Jesus dizendo que ele é o pão da vida. Vamos lá. Aqui diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem, o visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Crê em mim tem a vida eterna. Ele disse lá que quem bebesse da água que ele lhe desse, teria a vida eterna. Então veja, precisa eu hoje beber a água para ter a vida eterna? Como muitos fazem num culto, e enche um copo d'água, coloca lá, para quem beber dessa água será curado. Aquilo é inútil. Ninguém é curado por um copo d'água, de maneira nenhuma. É curado quando Deus permite, quando Deus toca naquela pessoa e quer que ele seja curado. Então vamos mais para frente. Aqui, ó. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aí foi aonde um certo pastor chegou e disse: irmão, olhe como você está errado. Você tem que estudar mesmo. Tem que estudar mesmo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Por isso que nós fazemos a partir do pão. Eu digo para você, pastor, que me dá até dó do jeito de você falar. Porque quando vocês fazem aqui, ó, que pega o pedaço de pão que vocês partem, vocês estão partindo o corpo de Cristo, você diz. Você acha que isso está certo? Porque quando Jesus falou ali, eu sou o pão da vida, era para aqueles que tinham fé nele, que ia trazer a fé espiritual até Cristo. Né? Aceitar a Jesus Cristo, não comer da carne dele, tirar os pedaços da carne dele e comer. Que aí seria uma brutalidade muito grande de uma pessoa entender dessa maneira, né? Então vamos lá, vamos ler mais um pouco. Então aqui diz, ó. Então Jesus diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Todos aqueles que comem o pão físico morrem. Morrem. Todos aqueles que beberam a água física também morreram. Porque a água física não tira pecado. A água física não te dá a vida eterna.
O pão físico que vocês comem todo final de mês, outros é final de semana, outros é de ano em ano, o pão que vocês estão comendo não tira pecado e nem tampouco leva à vida eterna. Porque é pão físico, feito pela mão do homem, não tem valor algum. Não tem valor algum. Quando Jesus disse para aqueles 12 apóstolos, que ali seria o corpo dele, aquele pão, e aquele outro seria o sangue dele, que era o vinho, Jesus falava ali porque Jesus estava com vida material, né, vida ali, estava em corpo, carne, material, e ele tinha que se sacrificar, passar pelo sacrifício, ser morto, para ressuscitar, para salvação de todos aqueles que nele crescem. Não era para uma cerimônia para que todos tivessem que beber o próprio sangue dele, o sangue físico, e comer a carne física. Precisam, analfabeto, ler para dizer isso para vocês? Vocês que estudaram tantos anos, perderam tantos anos na vida estudando para falar uma bobagem daquela? Vamos mais para frente. Aí Jesus diz: os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Veja que quando Jesus partiu o pão e deu aos discípulos, só os 12. Ninguém mais participou da Páscoa. Só foi os 12. Hoje é que todo mundo participa. E diz que foi o apóstolo Paulo que mandou. Foi Jesus quem passou aquela tradição, aquele dogma, para que a população fizesse isso hoje, no tempo da gente hoje. Como? Se nós nem somos filhos de Jacó. Como que nós pode estar fazendo esses rituais, que eu chamo de rituais, porque é uma coisa que já passou em memoração, fazendo isso em memória de uma pessoa que está vivo, porque para mim Jesus está vivo, porque a Bíblia diz que ele ressuscitou. Agora, para vocês que Jesus ainda não morreu e vai passar pelo sacrifício ainda, vocês estão fazendo esses rituais. Então, ali, quando Jesus falou, eu sou o pão da vida, é porque ele vinha saciar a fome daquelas pessoas que esperavam a salvação em Deus. E tinha sede de salvação, sede de justiça. E estava esperando alguém chegar, que era esperando o Messias, que vinha tirar o pecado deles, que vinha restabelecer todas as coisas. E aquele povo esperava. Alguns, né? Não era todos, era alguns, já esperavam a vinda do Messias, que era a vinda de Cristo. E veja que quando Jesus falou no pão ali, não foi todos que entenderam que era o pão espiritual e nem o vinho espiritual. Que aquele vinho era um símbolo espiritual que Jesus estava falando ali, não material. E só um que não entendeu. Só um que não entendeu que era espiritual. Aquele ritual da Páscoa era espiritual. Tão provado que Jesus disse: vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Então, um apóstolo comeu o pão físico e bebeu o vinho físico, o sangue físico, que foi Judas. Ele foi o único apóstolo que não entendeu o vinho espiritual, né? Que era o sangue espiritual e o pão espiritual. Então ele comeu o pão físico e bebeu o sangue físico e morreu. Judas foi o único. Aí lá vem você, os ignorantes, né? Os estudiosos, os intérpretes, dizer assim: olha aí você errado. É porque Judas foi escolhido para aquilo. Judas foi escolhido para aquilo, para entender o vinho como sangue físico e o pão como pão físico. Judas não entendeu que o pão que Jesus partia ali era o pão espiritual. Judas não entendeu isso. É bom que fique bem claro. Então você que está fugindo do sistema religioso, você que está fugindo das agressões
dentro de um templo, que se você não der isso, você não é salvo, que Deus está mandando você vender sua casa e dar lá em tal canto, Deus está mandando você tirar o pão da sua família e dar para eles, que eles estão mais precisando do que vocês. Isso não é pregação do Evangelho. Isso é vender a palavra de Deus caríssima. Caríssima. Quantas pessoas não perdeu as moradas? Quantos não perdeu o sossego? Quantos não perdeu, não tem seu nome negativado por causa desse povo? Mas eles entram num videozinho desse aqui, um canal humilde desse, e chega lá, vai explodir. Não, isso é um doido, isso está levando o povo para o inferno. Já deixei bem claro em outro vídeo, todos nós vamos ter que ir para o inferno. A diferença é aqueles que vai permanecer lá e aqueles que Jesus vai tirar. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade está aqui, ó. Se for mentira, eu não tenho culpa. Que não foi eu que escrevi, sei que está aqui. Então vamos seguir mais adiante um pouco. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele realmente estava dizendo ali porque ele tinha algo para oferecer com vida àquele povo. E tinha algo para oferecer após a morte dele para aquele que nele cresce. Mais à frente. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Veja, o maná, quando desceu do céu, os que comeram do maná morreram. Jesus me deixou bem claro aqui, todos morreram. Então, Jesus foi o pão que Deus mandou do céu para saciar a fome daqueles que esperavam a justiça de Deus. E veio. Todos saciaram a sua vontade. Porque a Bíblia deixa bem claro aqui das pessoas que aceitaram de bom gosto, das pessoas que se sacrificaram, né, pela palavra de Deus. Então, mais à frente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Explicou aqui que darei a minha carne. Quando foi que ele deu? Na crucificação. Quando ele foi crucificado, ele cumpriu essa palavra. Ele deu a carne dele. E a Bíblia não diz se alguém foi lá e cada um pegou um pedacinho da carne dele e comeu, porque ele disse o que vai dizer aqui na frente. Vamos mais para frente. Disse assim, ó. Disputavam, pois, os discípulos... Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Olha o que eles entendiam. Eles entendiam o que os intérpretes da Bíblia entendem hoje. Mesma coisinha, não tem diferença nenhuma. Mais para frente. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. O que eles entendiam agora pesou, porque nós vamos ter que comer da carne dele, como foi o cordeiro lá no livro de Levítico, né? Acho que eles pensaram isso, que comia aquele cordeiro, e vai ter que beber do sangue dele. Eles não tinham o discernimento espiritual que Deus nos mostra hoje. Porque hoje nós estamos vendo aqui a verdade. Então, irmã, você que deixou esse comentário aí, irmão, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso. Espero que Deus esteja tirando a sua dúvida, porque realmente, como está escrito, a gente levar literalmente como está escrito, né, se torna às vezes um pouco meio confuso, mas Deus vai abrir a mente da pessoa e você vai chegar à realidade. E leia bastante, cada vez mais leia. O tempinho que estiver, acompanhe o vídeo, abra a Bíblia, volta lá, leia novamente, que Deus vai abrir a sua mente. Então, respondendo mais para frente aqui, ó. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei nos últimos dias. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Tá vendo?
Aí eu pergunto, o sangue de Jesus é bebida? A carne de Cristo é comida? Mas eles tinham uma linguagem de falar daquela maneira para aquelas pessoas. Porque assim alguém poderia entender e outros poderiam não entender. Porque ele falava aqui de uma maneira que poucos entendiam. Quando ele partiu o pão lá na última Páscoa, Judas não entendeu. Por isso que ele comeu e pecou e morreu. Por quê? Aí ele vai e diz hoje que quem comer daquele pão e beber do vinho ou suco, que um serve vinho mesmo, outro serve suco, está liberto do pecado. Não, esse pão físico não tira pecado nenhum. E nem tampouco simboliza Jesus Cristo. Porque Jesus tirou o pecado do mundo com o sacrifício dele. Ele não ensinou para que alguém só tirasse o pecado. Jesus só pudesse tirar o meu pecado se eu comesse o vinho, bebesse o vinho que eles dão hoje e comesse o pão físico que eles dão. Então assim não precisava eu crer em Jesus Cristo. Jesus de nada para mim serve. Porque era só eu ir no templo, tomar um copinho de vinho ou suco e comer um pedaço de pão e voltar para casa os pulos, livre. Opa, estou livre do pecado e da morte, porque eu comi o pão e bebi o vinho que Jesus mandou. Então Jesus de nada para mim vale? De maneira nenhuma. Não tira pecado de ninguém, pão nem suco. Porque se fosse assim, todos os dias você era liberto do pecado e da dor. Porque todos os dias, eu acredito que você coma pão em casa, né? E tome um copo de suco. Então assim já seria tirado o seu pecado. Você era um homem livre, né, do pecado. Por quê? Quando a Bíblia cita, Jesus disse, eu sou a fonte de água viva, não era uma água material, uma água física, e sim espiritual. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? Que em outros pontos também fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é um Cordeiro. Ele era um Cordeiro ali. Ele ia representar o Cordeiro lá de Levíticos e Êxodo, quando iniciou a Páscoa, que tinha que ter o sacrifício do Cordeiro, que era o que tirava o pecado daquele povo, era o Cordeiro. Eles botavam a mão em cima do Cordeiro, sacrificavam o Cordeiro, mas tinha que tocar. E Jesus veio para simbolizar aquele Cordeiro e encerrar todo o ritual da Páscoa. Páscoa encerrou, Santa Ceia não existe, ali foi a mão do homem colocada ali. Então, espero que alguém tenha entendido, que Deus tenha abrido mais a mente de alguém, para que você não seja mais enganado por pessoas intérpretes da Bíblia, pessoas que lutam contra outras pessoas que falam a verdade, para que alguém não saia do templo dele e vá reduzindo o lucro, porque hoje você vê pessoas riquíssimas com a palavra de Deus. Pessoas que acordam alta madrugada fazendo longas orações em público, né? Pelo YouTube mesmo, pelo Instagram, pelas redes sociais, que é para chamar, nossa, como aquele homem é um homem justo de Deus. Quando você vai na conversa, frente a frente, você vai ver que com Deus ele não tem nada. Ele tem um compromisso com o salário dele e com o salário da família, né? Porque ali é onde ele se sustenta, é onde ele se firma, é no dinheiro. E pensando em comprar um carro melhor e melhor do que outro, melhor e melhor do que outro, e lançamento de carro após lançamento, para ele estar sempre atualizado com a tecnologia, né? À custa dos mais pobres, porque eles mesmos não pagam dízimo, eles mesmos não dão oferta do que eles ganham, eles só recebem, só recebem, só recebem. Venha e venha, dinheiro e mais dinheiro, não importa de que jeito esse dinheiro esteja sendo arrumado, se é sofrido, se é fácil, de que jeito é. O que importa é que Deus está pedindo que você leve para lá e deposite lá.
E tem outros que quando tem um videozinho desse, está logo o número da conta aqui, ó. Todos os números de conta de banco. Qualquer tipo de banco já tem lá. Hoje eu já assisti até um vídeo que tem até nome Pix. Até o Pix, mal inventaram o Pix, já está lá também. Ó, tem o Pix, não esquece não, hein? Pode passar o cartãozinho aí que já cai diretamente aqui na conta. Não esqueça, porque é Deus que está mandando você fazer isso. E ai daquele que não fizer. Porque se você não fizer, Deus vai mandar um devorador na tua casa e vai comer tudo quanto tu tem. E aí, tu vai querer isso aí? Então passa logo o cartãozinho aí, se deixa de besteira e cuida logo, porque a obra de Deus está precisando. Tudo isso é mentira humana. É coisa sem valor algum para Deus. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.